Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Quem estava ontem vai pegar. Tá ligado? Toda vez que eu falar tá ligado, você vai bater uma palma só, porque o irmão é inteligente, amém? O irmão é uma potência. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Coisa boa. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Nós vamos ficar aqui até amanhã de noite, se Deus assim permitir. Hoje foi uma grande bênção, nós somos em Olinda, tiramos uma foto, coisa boa, tomamos água de coco, comemos o coco também, a carne do coco, foi algo sensacional. Quero agradecer aí, estamos sendo muito bem tratados, então, coisa boa, né? Um privilégio, coisas que só o Evangelho pode fazer na nossa vida. Quero agradecer ao pastor também, a sua esposa, todo mundo aí, os irmãos. Hoje à tarde tivemos um treinamento sobre pequenos grupos de multiplicadores. Aqui é PGD, né, que vocês chamam. Lá na nossa igreja é PGM, uma bênção, estavam líderes lá, algo sensacional. Hoje eu vi na internet que o pastor está completando 5 anos aqui junto com a sua esposa. Que Deus abençoe vocês, que os próximos 5 anos sejam ainda mais abençoados no nome de Jesus, amém? Abra a sua Bíblia em Ezequiel 37, nós vamos ler do 1 ao 13. Enquanto você abre, eu quero te fazer uma pergunta. Quem aí já viu alguém ou já rasgou dinheiro? Alguém já rasgou dinheiro aqui? De propósito ou sem querer? Foi de propósito, querida? Sem querer, né? Que só rasga dinheiro de propósito quem é maluco, né? Muito bem. Alguém aí já rasgou identidade? Alguém já rasgou a identidade, irmão? Que maravilha, hein? Teve que tirar a segunda cópia, né, varão? Aleluia. Alguém aí já rasgou certidão de nascimento? Já rasgou? Muito bem. Tem pessoas que não rasgam dinheiro. Se você está rasgando o seu dinheiro, é porque você está sobrando, né? Então abençoa alguém que está sem, no nome de Jesus. Mas tem pessoas que não rasgam dinheiro, não rasgam identidade, não rasgam certidão de nascimento, mas tem muitas pessoas que estão rasgando os planos de Deus para a sua vida. Que você não venha rasgar os planos que Deus tem para você, porque não é inteligente rasgar os planos que Deus tem para a sua vida, e Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, amém? Ezequiel 37, 1 a 13, diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, obrigado, substituição, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os seus ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Você percebe aí que ele não falou nem que sim, nem que não. Então ele me disse: profetize a esses ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha dentre os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Versículo 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se, fomos todos exterminados. Por isso profetiza e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor:
Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu o estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Pai, continuamos a sua presença. Eu quero te pedir que o Senhor fale conosco. O Senhor tem algo novo para nós nessa noite. Ontem foi uma bênção, mas há uma unção nova do Senhor. E eu quero te pedir que nós venhamos ser impactados pela ministração da tua palavra. No nome de Jesus, amém. Eu quero falar com você nessa noite sobre um avivamento contagiante. Fala assim comigo, um avivamento contagiante. Fala com o amiguinho do lado, um avivamento contagiante. Para o outro não ficar com inveja, fala para o amiguinho do outro lado, um avivamento contagiante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje eu fui no shopping, né? Pobre também vai no shopping, amém? Favela venceu, yes. E aí eu estava lá no shopping, como lá no Rio também, aconteceu que tem um quiosquezinho das meninas que vendem perfume. Quem já viu isso? E é interessante, porque você está no shopping, as meninas jogam uma baforada do perfume no papelzinho, e aí depende da sua educação, né? Eu particularmente, hoje eu não peguei, mas lá no Rio normalmente eu pego, dou uma cheiradinha assim e pego na mão. Tem pessoas, deixo na mão assim, tem pessoas que pegam, já dão uma cheiradinha, já passa no pescoço para aproveitar a oportunidade. Tem outros que pegam, jogam fora. Eu particularmente pego, sinto cheirinho, obrigado, Deus abençoe e tal. O que eu faço? Eu não jogo fora na frente da menina, porque é uma falta de educação, a menina está trabalhando. Crente tem que ser educado, amém? Não combina um crente sem educação, um crente grosso, isso não combina com o evangelho. Mas quando passa assim, virou a esquina no shopping, por exemplo, eu pego aquele papelzinho e jogo no lixo. Agora eu vou fazer aquele papelzinho. Pessoal, qual é a moral da história? A moral da história é que tem muitas pessoas que recebem algo que Deus deu, a pessoa sente o cheiro e ela joga fora. Nós não podemos jogar a presença de Deus fora. Nós não podemos jogar o agir de Deus fora. Nós não podemos jogar os milagres do Senhor fora. No nome de Jesus, não jogue fora tudo que Deus tem ministrado ao seu coração. Muitas vezes nós não precisamos de uma ministração nova. Sempre é bom receber uma ministração nova. Mas muitas vezes nós esquecemos o que Deus já falou conosco, o que Ele já nos deu, e a gente sente um cheiro e joga fora. Esse congresso não é para você jogar fora o que Deus está ministrando no seu coração. É para você viver um avivamento contagiante e marcar outras pessoas no nome de Jesus. Quando a gente fala sobre avivamento, eu queria pedir um amigo aí, para passar o próximo slide, por favor. Queria te contar uma história. Eu e minha esposa, nós somos pobres, mas a gente ama viajar. E a gente junta dinheiro para viajar. Então, por exemplo, tem pessoas que gastam muito no shopping e tal. Quando a gente está assim, se programando para viajar e está chegando perto a viagem, a gente acaba o culto, o pessoal, vamos comer no Outback, ou vamos comer no Podrão, ou vamos comer no McDonald's. A gente vai para casa, pastor, para economizar para a viagem. Porque quem aí gosta de viajar, quem ama viajar e tal, muito bem, você sabe que cada centavo na viagem conta, né? E aí, meu irmão, esse ano, Deus abençoou a gente, a favela venceu, Jesus venceu, nós fomos para a Disney, fomos beijar o Mickey, meu irmão. E aí nós estávamos lá. Diz a minha esposa, que é minha esposa nas horas vagas, ela é... Como é que eu posso falar, amor? Guia de viagem, guia turístico. E ela ama viajar, ajuda os outros a viajar, é uma benção. Diz ela que nós estávamos no maior McDonald's do mundo. Diz ela.
O McDonald's tinha 4 andares, meu irmão. Sabe o que a gente comeu lá? A mesma coisa que a gente come aqui. Big Mac, igualzinho, mudou nada. Coca-Cola e batata, igualzinho. A única coisa que eu vi de diferente, meu irmão, é que a lixeira você aperta um botão e ela abre e fecha sozinha. Isso foi maneiro. Isso foi diferente. Tirando isso, nada mudou. Só que de repente, às 17h48 da terça-feira do dia 9 de janeiro, todos os telefones começam a apitar ao mesmo momento. Meu irmão, a gente nunca passou por isso. A gente é pobre. Primeira vez que eu estava nos Estados Unidos. E aquela doideira começou a apitar, eu comecei a olhar as pessoas, o troço apitando. De repente apareceu ali no meu celular e de todo mundo: Serviço Nacional de Meteorologia, aviso de tornado, um efeito não sei o que de 6h15, busque refúgio agora num sótão, no interior de um quarto, no nível baixo, em um edifício seguro, se está numa área livre, ou em um lugar móvel, em um veículo, vá para um edifício seguro e tal. A moral da história estava acontecendo um tornado. Vida de pobre é um problema. Irmã, a gente não viaja nunca, quando viaja tem tornado, não é possível. Não é possível. Pobre até para viajar passa por perrengue. Nós estamos acostumados no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem arrastão, tiroteio, assalto, atividade. Rio de Janeiro tu fica ligado o tempo todo. Mas no Rio de Janeiro pode ter tudo, mas não tem tornado. Eu falei, não é possível, meu irmão. E aí, eu não falo muito bem inglês, eu sei que eu preciso melhorar, minha esposa me cobra. A minha esposa fala melhor. Então, qualquer coisa eu mando ela, né? Vai você, meu amor. Eu não estava entendendo nada. Só sei que começou o pessoal correndo igual um doido e tal. E eu vi a Vivian nervosa, e eu nervoso, eu falei assim, amor, vamos fazer o seguinte, vamos comer. Porque se a gente morrer, a gente não morre com a barriga vazia. E aí a gente começou a comer, melhor morrer com a barriga cheia do que com a barriga vazia. Aí a gente começou a comer, e a gente parou de frente para uma televisão assim, você está rindo porque não foi você. E tinha um cara lá, eu não estava entendendo nada do cara estava falando, e ele mostrou na geografia lá, que o tornado estava lá em cima, e nós estávamos embaixo na geografia que ele mostrou lá. E eu fiquei pensando assim, tomara que esse troço não desça. E ele começou a mostrar algumas imagens de como estavam os lugares que o tornado passou. Avança para mim, por favor, meu irmão. Olha como é que estava. E eu falei, não é possível, meu irmão. A gente está viajando. E eu fiquei pensando o seguinte, avivamento é quando a gente recebe o impacto de Jesus, do Espírito Santo, e as nossas estruturas são abaladas. Avivamento é quando não tem nada na minha estrutura carnal e algo novo do Senhor é construído. Avivamento é quando sai o que eu quero e entra o que o Senhor quer. Avivamento é quando sai o velho homem e entra o novo homem em Cristo Jesus. Quando nós vivemos algo diferente, porque no avivamento Deus faz coisas incomuns. No avivamento não acontecem coisas comuns. No avivamento, Deus faz algo extraordinário. E quando nós temos um avivamento e vivemos um avivamento, a nossa vida nunca mais é a mesma. Depois de um tsunami, tsunami também, a cidade nunca mais é a mesma. Mas depois de um tornado, a cidade demora a voltar como era antes. Eu quero dizer para você, quando a gente vive um avivamento verdadeiro, a nossa vida é diferente. E eu fiquei pensando que o nosso Deus é um Deus de avivamento. Existem 2 tipos de avivamento. O avivamento coletivo, que é quando Deus faz um avivamento em grupo, e existe o avivamento individual. Ambos são importantes, mas ao meu ver, o mais importante é quando alguém sofre um avivamento pessoal, individual, intransferível. É quando essa pessoa é completamente impactada pelo poder de Deus. Uma outra coisa que quando eu estava estudando sobre avivamento, eu aprendi
que quando tem avivamento, tem conversão verdadeira. E os estudos mostram que quem se converte num avivamento, é muito difícil essa pessoa se afastar, porque ela se converteu de verdade. Eu tenho crise, preciso abrir o meu coração para os irmãos. Eu tenho crise quando eu vejo várias pessoas que falam assim: eu me converti, e vivem como se não fossem convertidos. Porque para mim, conversão é algo muito sério. Quando eu me converti, e ontem eu contei um pouco do meu testemunho, eu mudei da água para o vinho. Não eram mais as minhas convicções ou os meus achismos. Agora era Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, e Cristo vive em mim, é uma nova vida. Eu quero dizer para você, quando nós sofremos um avivamento, vivemos um avivamento, nós somos cheios da presença de Deus. E eu quero tirar algumas lições desse texto, para a minha vida e para a sua vida, para que juntos venhamos viver um avivamento contagiante. Em primeiro lugar, nós vivemos um avivamento contagiante quando somos conduzidos pelo Espírito Santo. Fala assim comigo: ser conduzido pelo Espírito. Olha o que vai dizer o texto, Ezequiel 37:1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Irmão, quem levou Ezequiel para o vale cheio de ossos? O Espírito. Quando nós vemos um avivamento contagiante, nós somos conduzidos pelo Espírito. Não tem como eu viver um avivamento no pecado. Não tem como. Quando eu estou no pecado, eu não estou avivado. Para a gente viver um avivamento, nós temos que ter um arrependimento e um senso profundo do que é pecado. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, nesse tempo, com a normatização do pecado. O mundo está normatizando muitos pecados, que a Bíblia ensina que é pecado. Pastor, o que é pecado? O que a Bíblia fala que é pecado? Ah, mas essa geração não concorda, essa geração pensa diferente. Beleza, eu respeito a sua opinião, mas eu estou fechado com a Bíblia. Você quer ver uma coisa que o mundo atual está querendo normatizar como pecado? E antes de entrar nesse tópico, eu quero dizer que nós amamos todas as pessoas. Nós acreditamos que o Senhor pode mudar todas as pessoas. Amém ou não amém? O Evangelho é o poder de Deus. Nós não somos homofóbicos. Nós não queremos que ninguém morra. Nós queremos abençoar vidas. Mas o mundo está querendo normatizar a homossexualidade. Só que a Bíblia ensina que Deus fez o homem e a mulher. E nós estamos fechados com a Bíblia. Outro dia eu estava vendo o Globo Esporte. Quem vê Globo Esporte aí, gosta de ver esporte? Estava vendo o Globo Esporte, 1h da tarde, na hora do meu almoço. Como eu, milhares de crianças, juniores, adolescentes. Estava tendo uma reportagem, que não é possível que eles não tenham coisas melhor para falar. Ia ter um campeonato de UFC, e uma pessoa, um homem, queria lutar com as mulheres. E o UFC não permitiu, porque o homem, fisicamente falando, eu sou magrinho, mas eu tenho mais força que a minha esposa. O homem, ele tem mais força que a mulher, sim ou não? Física. A mulher tem mais resistência que o homem, por exemplo. Sim ou não? Sim. O homem está com a dor de cabeça, ai meu Deus, eu estou morrendo. E a mulher aguenta um monte de coisa aí. O UFC não permitiu. E aí essa pessoa criou o primeiro campeonato mundial de luta livre trans. E eu fiquei pensando, agora tem um monte de criança vendo isso, um monte de adolescente, eles estão querendo dizer que isso é normal. Eles querem colocar na nossa goela abaixo que isso é normal, mas não é normal. Não tem como viver um avivamento com a mentalidade de pecado. Pastor, a homossexualidade é pecado? É pecado. É pecado como quem é fofoqueiro. É pecado como quem está envolvido em pornografia.
é pecado como quem é invejoso, é pecado como quem gosta de levar por fora. Tudo é pecado, cada um aqui tem um pecado diferente. E o Senhor Jesus, o sangue de Jesus tem poder para purificar, perdoar e tratar todos os pecados. Amém ou não amém? Eu creio nisso com todas as minhas forças. Só que nós não podemos nos calar. Nós temos que falar em amor à verdade, respeitando a opinião do outro. Tudo tem tratamento. Se você tem dificuldade com a homossexualidade, procure alguém para você vencer isso no nome de Jesus. Se você tem dificuldade em ser fofoqueiro, procure alguém, porque isso é uma desgraça. A fofoca pode acabar com uma família. A fofoca pode acabar com uma igreja. Isso tudo é pecado. Nós temos que tomar cuidado, principalmente a nova geração, com a normatização do pecado. Eu não estou falando para você jogar pedra em ninguém, eu não estou falando nada disso, meu irmão, nada disso. Você vai amar como Jesus ama, mas nós precisamos nos posicionar. E para a gente viver um avivamento, a gente precisa vencer o pecado. E como que a gente vence o pecado? Mergulhando na palavra de Deus, meu irmão. A gente precisa mergulhar na palavra de Deus, viver, praticar, ensinar. Quem aqui, não sei como é que chama esse jogo aqui, já jogou Uno? Quem já jogou Uno? Cada lugar tem uma regra diferente. Por exemplo, lá na nossa área, na nossa galera lá, o Uno é o seguinte: você joga mais 2, aí a amiguinha tem mais 2, eu compro 4, aí a amiguinha tem mais 2, eu compro 6, a amiguinha tem mais 2, eu compro 8, a amiguinha tem mais 2, eu compro 10. Ou seja, a pessoa vai estar com um livro na mão, né? Lá é assim: eu estou com mais 4, aí ela joga mais 4, o outro vai comprar 8. Se ele tem mais 4, o outro vai comprar 12. Se ela tem mais 4, esse não ganha o jogo mais, que ele vai comprar 16. Só que eu li uma postagem da empresa do Uno, que acabou com o jogo. Aquilo não foi legal, não. Destruiu a nossa infância. Porque, por exemplo, cada lugar tem uma regra. Você vai num lugar, lá com a nossa galera, você bota o número 7 do jogo, todo mundo bota a mão. O último que não bota a mão, compra a carta. Aqui é assim? Vocês sabem que vocês estão jogando errado, né? Lá na nossa galera, quem joga o 9, todo mundo fica em silêncio. É o contrário? Essa pessoa que está ao contrário, vocês sabem que vocês estão ao contrário, né? E quando a Uno lançou a postagem que destruiu a nossa infância, quem concorda comigo? Eles falaram que todos nós, vocês já jogam errado, porque eu estou falando que vocês jogam errado. Eles falaram assim: todo mundo joga errado. Eles falaram o seguinte: quando alguém joga o mais 2, você não pode jogar o mais 2. Acabou a graça do jogo. Qual é o objetivo? Fazer o amiguinho comprar e comprar e comprar. Quando joga o mais 4, não pode jogar mais de novo o mais 4. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero dizer para você que quando se trata da Bíblia, cada lugar não pode ter uma regra diferente. A Bíblia é a regra final e ponto final, e a gente precisa viver, praticar, gostando ou não gostando. Sabe por que muitas vezes a gente não gosta da Bíblia? Sabe por que às vezes a gente não gosta? Porque a Bíblia, ela é completamente contra a nossa cultura carnal. Entende o que eu estou te falando? Se você é egoísta, a Bíblia vai falar contra o seu egoísmo. Então, para a gente viver um avivamento, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Para a gente viver um avivamento, a gente precisa mergulhar em oração. Vou te contar uma experiência de uma líder do Ministério de Oração, de uma igreja que nós somos em São Paulo.
Ela disse, contando para todo mundo que estava lá, os pastores, os líderes, que um dia ela entrou num mercado, e Deus falou o coração dela assim: planta bananeira. Ela falou assim: Senhor, sou uma senhora, tenho 50 e poucos anos, como é que eu vou plantar bananeira? Que coisa é essa? Aí Deus vira o coração para ela e fala assim no coração dela: planta bananeira. Ela: Senhor. Aí Deus fala com ela: planta bananeira, eu estou mandando. Aí ela: tá bom, Senhor, vou te obedecer, eu não sei nem se eu consigo plantar bananeira. Ela falou assim: vai ser assim, Senhor, eu vou no cantinho. Ela foi para o cantinho do mercado, e ela, pluf, plantou a bananeira. Quando ela plantou a bananeira, o segurança saiu lá de baixo, vendo na direção dela. E ela está plantando bananeira, e ela está vendo: Senhor, vou tomar uma bronca aí, ó, que o Senhor mandou fazer. Aí ela desplantou a bananeira. Quando ela desplantou, ela já ensaiou o discurso. Perdão, moço, não sei se você vai entender que Deus mandou plantar a bananeira. Eu sei que é confuso, até para mim é e tal. Quando ela estava ensaiando o discurso, o segurança estava em prantos. O segurança estava chorando, chegou perto dela. Ela: moço, você vai me dar uma bronca porque eu estava plantando bananeira? Aí o segurança falou assim: não, eu estou afastado do evangelho. Hoje eu falei para Deus: Senhor, se o Senhor tem um plano na minha vida, se o Senhor tem algo diferente na minha vida, se o Senhor quer que eu volte para a tua casa e viva o meu chamado, eu preciso ver alguém plantando bananeira no meu trabalho. Se eu ver alguém plantando bananeira no meu trabalho, eu vou voltar para Jesus e vou ver o chamado que Ele tem para mim. Agora, se eu não ver alguém plantando bananeira, eu vou tirar a minha vida. Meu irmão, quando a gente é avivado, a gente tem uma sensibilidade com Deus tão grande, que se Deus mandar plantar bananeira, você vai plantar bananeira. Será que você tem uma intimidade com Deus, ao ponto de Deus te pedir para fazer coisas diferentes? Deus pede para o profeta: vá para um vale de ossos secos. Que sentido tem nessa história? Sentido nenhum. O evangelho não é natural, o evangelho é sobrenatural. Para a gente viver um avivamento, a gente precisa ser conduzido pelo Espírito. Uma segunda lição: o avivamento não nega o caos, ele transforma o caos. No versículo 2 vai dizer: e ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os seus ossos estavam muito secos. Precisamos de um avivamento no meio do caos. Você percebe que o profeta não nega a realidade? Ele não fica assim: não, pela fé, claro que é pela fé, o justo vive pela fé. Mas ele: não estou vendo osso seco, eu não estou vendo osso seco, aqui está um jardim, aqui está um lago, aqui... Não, meu irmão, ali era osso seco, muito seco. Eu quero dizer para você que Deus me chama, e Deus se chama, para transformar os caos da nossa vida, para que o caos que já vivemos venha a ser um testemunho no futuro. Deus quer transformar o teu caos em testemunho. É interessante olhar para isso, que Ele não fica na negação. Meu irmão, Deus tem algo novo para você, amém ou não amém? Mas você precisa sair da negação. Isaías 43, 18 e 19 vai dizer: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, vocês não a reconhecem, até no deserto vão abrir caminhos e riachos no ermo. Nós precisamos sair da negação. Nós precisamos olhar para a gente, olhar para nós, olhar para dentro de nós e falar assim: eu preciso melhorar. Eu estou acomodado, ou a minha família está passando por isso, ou eu estou passando por isso, ou eu estou nessa luta espiritual. Eu não sei o que você está passando. Mas o avivamento não nega o caos, o avivamento transforma o caos. Na minha vida eu tive muitos caos, muitos caos. Meus pais se separaram, um monte de coisa. Falei ontem, mas eu quero dizer para você que Deus pode transformar o caos da sua vida em testemunho no nome de Jesus. A dor de hoje em Cristo Jesus é o testemunho de amanhã. Deus leva o profeta para um lugar novo. Ele não nega o caos,
E eu vou para a terceira lição. Precisamos profetizar sobre a palavra de Deus. No versículo 7 vai dizer: e eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Meu irmão, talvez você não está vendo nada, mas quando você profetizar em nome de Jesus, vai acontecer um barulho espiritual na sua vida, no nome de Jesus. Deus vira para o profeta e fala assim: profeta, Ezequiel, você crê que esses ossos podem tornar a viver? Meu irmão, Ezequiel não diz nem que sim, nem que não. Ele fala assim: tu sabes. Talvez você não acredita no que Deus pode fazer, mas eu quero dizer que Deus pode fazer. Profetizar aqui, eu não estou falando de meninice, estou falando desde que te digo, eu estou falando que Deus mandou ele profetizar, Deus mandou ele falar. Profetiza. E a expressão profetizar aparece nesse texto 6 vezes. Deixa eu fazer uma pergunta: quais são as áreas da sua vida que você já cansou de profetizar? Quais são as áreas da sua vida que você não acredita mais que Deus vai fazer? Talvez você não está precisando profetizar, porque você talvez nem profetiza mais. Talvez você está precisando reprofetizar. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 10, 11. Abriu Apocalipse, agora vai ficar sério, hein? Apocalipse 10, 11 diz assim: então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Meu irmão, foi falado no livro de Apocalipse para profetizar de novo. Talvez você está precisando reprofetizar. Talvez você não crê mais que seu pai vai voltar para Jesus ou entregar a vida para Jesus. Talvez você não crê mais que sua mãe vai voltar para Jesus ou entregar a sua vida para Jesus. Talvez você não crê mais que o seu filho vai voltar para Jesus, a sua filha, o seu neto, a sua neta, o seu amigo, o seu pai. Pensa na pessoa que você quer ganhar para Jesus agora, na pessoa mais difícil da sua família. Está pensando? Está pensando, amém? Você crê que Deus pode transformar a vida dessa pessoa? Talvez você não ora mais. Quantas vezes eu escutei no gabinete: pastor, eu não oro mais pelo meu pai, eu não oro mais pelo meu filho está enfiado em drogas, meu filho está nisso, está no mundo, bebendo, zoando, aloprando. Ah, querido, o que a gente não consegue fazer na vida toda, Deus pode fazer em 1 segundo. Deus pode tocar, um toque do Senhor muda toda a história. Talvez você veio nesse culto e você é motivo de oração dos seus pais. Talvez você está levando vergonha para sua casa, onde você deveria levar honra, e teu pai e tua mãe estão de joelho no chão pela tua vida. Talvez você foi convidado por uma adolescente, por um jovem, e eles oram por você. Lá na nossa igreja, como aqui também, em várias igrejas, tem adolescentes que são as colunas espirituais da sua casa. Tem jovens que são as colunas espirituais da sua casa. Eu fui o único crente da minha casa durante boa parte da caminhada, até que eu casei com a minha esposa, e Deus tem salvado as pessoas da minha família. Eu quero dizer para você, que nesse congresso, Deus está mandando você profetizar novamente, porque Ele quer liberar uma nova estação sobre a sua vida. Talvez você não crê mais. Nenhum profeta falou que estava crendo ou não, ele falou: tu sabes. Eu compartilhei ontem que eu orei 17 anos pela minha irmã. Quanto mais eu orava, parecia que pior ela ficava. A minha irmã tem uma personalidade muito forte. Eu lembro uma vez que eu estava indo com ela para Rodilândia, a gente estava conversando. Eu comecei a falar de Jesus para ela. E ela virou para mim e falou assim: William,
você pode ganhar todo mundo para Jesus, você pode pregar em um monte de lugar, você pode falar o que for. Eu não quero Jesus na minha vida. E eu quero te pedir, para de falar de Jesus para mim, porque eu não vou entregar a minha vida para Jesus. E como eu falei ontem, os stories, zoando, bebendo, aloprando, rave, balada, quanto mais eu orava, pior ficava. Meu irmão, minha irmã, voltou para Jesus. Hoje, começou a gincana dos nossos adolescentes lá na igreja, o Power Game. É só um atrativo. Teve torta na cara, teve pergunta bíblica, teve pregação. Hoje teve tiveram duas conversões na gincana. Minha irmã saiu sozinha da Taquara e foi para Irajá para poder ajudar na organização. E hoje a gente estava conversando, eu e minha esposa, e ela falou assim para mim, eu fiquei impactado. A sua irmã foi sem a gente estar lá, ela foi porque ela quis. Eu quero dizer para você que no nome de Jesus, você vai abrir a boca, vai profetizar, e Deus vai fazer um milagre que só Ele pode fazer. Você crê nisso, amém? Uma quarta lição para quem é avivado: quando somos avivados, Deus levanta um grande exército. No versículo 10 vai dizer: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, se puseram em pé, e era um exército enorme. Gente avivada entende que participa de um grande exército. Nós participamos do exército de Cristo. Você é um soldado de Cristo. E soldado de Cristo entende que está em missão. Fala assim comigo: eu estou em missão. Eu estou em missão. Meu irmão, você está em missão. Só osso seco, só morte. O profeta profetiza. Ezequiel. Deus levanta, começa a se juntar. Meu irmão, que cena, hein? Quando chegar no céu, eu quero ver essas imagens no telão de LED que vai ter lá. Eu acredito que vai ter uma parte lá só para esses momentos especiais, pastor. A gente vê Davi lutando com Golias. Quem queria ver isso? Melhor UFC da história, meu irmão. A gente vê Elias sendo arrebatado. Quero muito ver isso, se puder. Ia ser top. Um telão de LED maneiríssimo. Jesus sendo crucificado e ele ressuscitando, e ele subindo aos céus. Lindo, 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 lindo. Quem gostaria de ver também? Vai que Deus dá uma moral para a gente e bota um telão de LED lá para a gente ver. Meu irmão, fica imaginando, quando eu leio a Bíblia, eu viajo. Quem é assim também? Eu viajo. Eu fico imaginando o profeta profetizando e o barulho acontecendo e os ossos se juntando, meu irmão. Eles ficaram em pé, mas ainda não tinham vida. Aí Deus manda ele profetizar. Aí vem um espírito sobre eles. E eles se levantam como um grande exército. Eu não sei como você chegou nessa conferência, nesse final de semana. Talvez você chegou aqui, osso. Mas você vai sair desse final de semana entendendo que você faz parte de um grande exército no nome de Jesus. Eu não sei se você já viu o filme Os Corajosos. Quem já viu o filme Os Corajosos? Se você não viu, vou ter que te dar um spoiler. Te peço perdão. A moral do filme é o seguinte: os camaradas, eles impedem que o fogo chegue na cidade. Nos Estados Unidos tem alguns momentos lá, quando está muito calor, pega fogo lá na floresta e invade a cidade, destrói a cidade. E esses caras são treinados para impedir que o fogo chegue na cidade. A nossa missão é diferente. Nós não somos treinados para que o fogo não chegue na cidade. Nós somos treinados para que o fogo chegue na cidade. Tem uma frase do pastor Carlito Paz, está até aqui na camisa, que ele diz o seguinte: avivamento não é o fogo que cai, avivamento é o fogo que espalha. Nós precisamos espalhar o fogo do Senhor por onde a gente passar.
Você está em uma grande missão. Então eu quero falar para você: não negocie o seu chamado. Gerações dependem disso. Chamado parado não serve para nada. Chamado parado não serve para nada. O meu carro agora, ele está sendo extremamente inútil, porque ele está lá no estacionamento de casa, parado, tirando a vaga de alguém, porque lá no nosso condomínio é quem chegou, chegou e bota o carro, não tem marcada não, meu irmão. Quem não chegou, só lamento, se vira, está lá, o azulão, nosso carro é azul. O azulão, ele está completamente inútil, mas quando a gente chegar, e a gente for sair, e a gente botar a chave, e ligar o carro, ele vai ser útil, ele vai estar cumprindo o propósito dele. Eu quero falar para você, que Deus quer ativar o seu chamado no nome de Jesus. Deixa eu te falar uma frase: o adiamento do chamado gera morte espiritual em você, em primeiro lugar, e nos outros. Quando eu não vivo o meu chamado, eu estou matando pessoas espiritualmente falando. Então eu perco o privilégio de viver o que o Senhor tem para mim, e eu impeço outras pessoas de viverem o que Deus tem para elas. Eu e minha esposa estamos aqui por causa do nosso chamado. Se não fosse o chamado do Senhor, a gente nunca ia vir para esse lugar, porque a nossa vida não tem nada a ver aqui. Mas o chamado do Senhor nos leva a viver coisas inimagináveis. Você tem que entender, ter um senso de missão, que Deus tem uma missão extraordinária para a sua vida. Deus está te levantando como um grande exército. E deixa eu falar um negócio para você: a nossa missão é temporária. Irmão, Jesus está voltando. O Rei está voltando. Eu gosto muito daquela música. Eu gostaria de saber cantar agora, para poder cantar e ficar bem bonito, mas eu não sei. O Rei está voltando. O Rei está voltando. O Rei está voltando, meu irmão. Jesus está virando a esquina. Ele já está se aquecendo. Os sinais, as maravilhas, os prodígios, guerra com guerra, nação contra nação, o amor de muitos esfriando. Só você ler a Bíblia, tudo está acontecendo conforme estão as Escrituras. Sejam apaixonados por Jesus, sejam apaixonados pelo reino e ganhem muitas vidas para Jesus, amém? Penúltimo lugar, quando eu vivo um avivamento contagiante, Deus transforma os túmulos em testemunhos. Fala assim comigo: Deus transforma os túmulos em testemunhos. No versículo 13 vai dizer: e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Meu irmão, túmulo tem a ver com morte. Túmulo tem a ver com morte. Deus está falando para o povo: vocês estão em túmulos, mas quando eu abrir o túmulo e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que está morto na sua vida hoje? Para pensar. Quem aqui já foi num zoológico? Quem já foi no zoológico? Muito bem. No zoológico, quem gosta de ver o macaquinho, levanta a mão. Coitado da história do macaquinho de hoje lá, né, pessoal? Piada interna. Quem gosta de ver os pássaros? Qualquer pássaro, meu irmão, é o seu gosto, Deus abençoe. Quem gosta de ver o tigrezinho? Tigrezinho, pá. Você pode votar mais de uma vez, tá?
Quem gosta de ver cobra? Eu não gosto, mas quem gosta? Muito bem. Quem gosta de ver o elefante? Elefantezinho, legal, elefante, né? Urso. Agora, quem gosta de ver o leão? Leão que sempre ganha. Mas tem um grande problema. Eu não sei, nem sei como é que é aqui, não sei. Sei que lá no Rio tem um zoológico lá. Quando você vai, tem um grande problema. O The Lion, miserável daquele leão, ele vive dormindo, meu irmão. Não é possível, bicho preguiçoso. A gente gasta dinheiro, vai para lá, com o objetivo de ver o leão, e ele está dormindo. Aí botaram lá para enganar a gente, eles pensam que a gente é trouxa, botaram um botão que tem o rugido de um leão lá, para tentar enganar a gente. Tinha que ter alguma coisa, para jogar uma aguinha no rosto do leão, para ele acorda, meu filho, aparece para o público aqui, o povo veio te ver. Meu irmão, tem muito crente que está igual a esse leão que eu estou te contando agora. O leão é o rei da selva, meu irmão. Ele é uma potência. É um negócio extraordinário, não? Você já viu um leão de pertinho, meu irmão? Tive a oportunidade de tocar num leão. Não era o Baruque. Tive a oportunidade de tocar num leão. Meu irmão, é um negócio sensacional. Mas um leão dormindo não serve para nada. Meu irmão, como cristãos, se a gente estiver dormindo, se a gente estiver morto, qual vai ser a nossa relevância? Efésios 5,14 vai dizer: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Que no nome de Jesus, o que está morto na sua vida, venha ter vida de Jesus no nome de Jesus. Em último lugar, quando vivemos um avivamento contagiante, reconhecemos quem é Deus. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. Queria chamar a amiga do teclado. Cadê a amiga do teclado? Deixa Deus te usar, irmã, o seu dom, o seu talento para Jesus. Quando vivemos um avivamento contagiante, reconhecemos quem é Deus. Fala assim comigo: eu preciso reconhecer quem é Deus. Quando eu olho para a Bíblia, Moisés sabia quem era Deus. Quando ele tem um encontro com Deus, quando ele vê a sarça pegando fogo e o fogo não é consumido, se olha ali em Êxodo 3, 2 a 5, vai dizer a Bíblia na versão NVI que Moisés diz assim: que impressionante, vou ver de perto. Quando ele chega perto, Deus vira para ele e fala assim: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que tu está é terra santa. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu aprendo nessa história um princípio muito interessante. Primeiro Deus atrai Moisés, depois ele ensina um princípio. Muitas vezes nós queremos botar Jesus goela abaixo da pessoa. A gente não atraiu, não trouxe para perto, e a gente quer que a pessoa engula de qualquer jeito. Atrai, traz para perto. Quando ela chegar, Jesus neles. A gente atrai a pessoa e Jesus neles. Faz assim comigo uma coreografia de Jesus. Atrair a pessoa. Fala, meu irmão, em nome de Jesus. Atrair a pessoa, Jesus neles. Pode ser melhor, para Deus é o melhor. Atrair a pessoa, Jesus neles. A última, que está começando a ficar bonito. Atrair a pessoa, Jesus neles. Essa é a nossa missão. Moisés, nesse encontro, que ele foi atraído e entendeu o princípio, Moisés soube quem era Deus. Quando eu olho para a Bíblia, todo mundo que for relevante sabe quem é Deus.
José sabia quem era Deus. A mulher de Potifar devia ser bonita, porque homem rico tem sempre mulher bonita. Olha os jogadores de futebol, eles são bonitos e simpáticos, não é, meu irmão? Um bicho feio danado. José, com certeza a mulher de Potifar devia ser bonita. Potifar tinha money. José sai fora, ele foge daquela mulher, porque ele sabia quem era Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, vai se dobrar não? Vai se dobrar não? Tem certeza? Fornalha ardente, vai se dobrar não? Você pode fazer o que quiser. Se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele livra. Se Ele não quiser livrar, Ele não livra. Mas saiba que nós não vamos nos prostrar diante da sua imagem. Querido, fornalha ardente 7 vezes mais. Diz a Bíblia que a roupa dos soldados, eles morreram queimados com a armadura, com tudo. Os caras entram na fornalha. 1, 2, 3. Calma aí, estou confuso. 1, 2, não, estou confuso. Espera aí, eram 3, calma aí. 1, 2, 3, acabou, só tem aí. Tem 4? 1, 2, 3. Sabe quem estava ali? O nosso Deus. Sabe por que eles viveram essa experiência? Porque eles sabiam quem era Deus. Davi sabia quem era Deus. Gigante, tu vem com dardos, lanças, espada, escudo, pode vir, meu irmão. O bagulho vai ficar doido para tu agora. Tu pode vir com o que tu quiser. Tu é grande, mas tu não é dor, meu filho. Tu vem com isso tudo, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Davi deve ter olhado para aquela cabeça enorme daquele gigante. É ruim de eu errar essa cabeça, hein? Vou dar-lhe um tecão nele que ele vai ver só. Davi tinha uma fé exagerada. Sabe por que muitas vezes nós não vivemos um avivamento contagiante? Porque muitas vezes nós não sabemos quem é Deus. Meu irmão, quando a gente sabe quem é Deus, a nossa vida é diferente. Eu quero encerrar te contando uma história. Uma vez eu fui pregar em Mato Grosso e o voo era bem cedo. E eu não sei você, eu tenho o maior medo de perder voo. Quem tem medo? Eu nunca perdi, graças a Deus. Mas eu nunca perdi porque também eu acordo de meia em meia hora. Fico com muito medo, muito medo. E o voo era 5 e pouca da manhã. Eu tinha que chegar um pouco antes, cheguei 4 e pouca da manhã lá no aeroporto. Era para eu chegar, um voo tudo direitinho, mais ou menos assim, umas 10 e pouquinha, uns atrasos e tal. Quando nós entramos no avião, quando o avião estava pegando velocidade, fez maior barulhão danado. Aí o avião perdeu a velocidade, todo mundo ficou assustado. Eu falei, graças a Deus que a gente está aqui embaixo, né? E aí, o piloto, queridos passageiros, felizmente aconteceu um incidente. Uma ave de grande porte entrou na nossa turbina. Os restos mortais estão à sua direita, mas nós tivemos um dano e nós não vamos conseguir agora. Vamos voltar para ver se ficou certo e tal. Pensei, Senhor, obrigado. Não porque o bicho morreu, mas porque estava aqui embaixo, porque se fosse lá em cima ia ser pior. Só que eles falaram que ia consertar. Ficamos mó tempão, nada. Caros passageiros, vamos ter que trocar de avião, vocês vão sair. Agora a gente saiu, aí estava lá no aeroporto, no Rio. Não, agora vocês não vão ter que trocar de avião, vocês vão ter que pegar um avião no outro aeroporto do Rio. Aí, não, a gente vai pagar a passagem de vocês. Moral da história, era para mim chegar 10 e pouquinho.
Eu cheguei lá 9h pouca da noite. Foi um dia inteiro nessa luta, nessa coisa. E eu fiquei pensando, o Espírito Santo falou no meu coração: William, eu tenho grandes coisas para fazer na sua vida. Eu quero te levar a lugares inimagináveis. Eu quero que você voe na minha presença para a glória, para a minha glória mesmo, para a glória de Deus. Mas eu fiquei pensando, uma ave parou um avião, meu irmão. Uma ave parou um avião. Eu quero dizer que Deus quer te levar a lugares inimagináveis. Deus quer fazer coisas na sua vida que só Ele pode fazer. Ele quer que você viva Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele quer que você viva 1 Coríntios 2:9, todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas um pecado pode te impedir de decolar espiritualmente falando. Queria pedir para você abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos, e eu quero orar com você. Primeiro eu quero orar pela sua conversão, quero orar pela sua volta para casa. Talvez hoje é a noite que o Senhor está te chamando de volta, e eu quero perguntar, nessa noite, se alguém aqui quer entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para Jesus. Pastor, eu quero voltar para Jesus, ou eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se alguém aqui nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para Jesus, levanta a sua mão que eu quero orar por você em nome de Jesus. Pastor, eu quero voltar para Jesus, eu estou afastado. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Alguém quer tomar a melhor decisão da sua vida nessa noite? Quero orar pela sua vida. Muito bem. Eu quero pedir para a igreja ficar de pé, olhos fechados, em oração. Eu quero fazer um apelo. Eu quero que você seja sincero. Se tem algo te impedindo, algum pecado, alguma dificuldade, de você voar com Jesus, ver os melhores dias da sua história com Deus, e você quer colocar isso diante do Senhor, você vai sair do seu lugar agora em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar, tenha coragem. Pastor, eu quero pedir para isso sair da minha vida, porque se um pássaro pode parar um avião, um pecado pode parar coisas que Deus quer fazer na sua vida. É algo seu, pessoal. Pastor, eu quero que isso saia da minha vida, eu quero me libertar disso. E eu senti o desejo no coração enquanto estávamos ali orando. Falei muito sobre chamado hoje nessa pregação. Se você quer falar para Deus assim: Senhor, eis-me aqui. Eu não estou falando de conversão agora não. Eu estou falando de chamado. Senhor, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos, para mim viver o chamado que o Senhor tem para mim. Eu quero me alistar nesse exército. Eis-me aqui. Eu quero participar dessa grande missão. Se você quer fazer isso agora, Deus pode te levar a lugares inimagináveis. Eu creio que desse lugar podem sair pastores, podem sair médicos, advogados, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Se você quer falar, eis-me aqui para Deus, no sentido de chamado, consagrar a sua vida ao chamado, que aí você sabe o que Deus está falando no seu coração, pode sair do seu lugar agora em nome de Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto louvamos, você quer falar, eis-me aqui para o seu chamado, você vai sair do seu lugar.